A primeira modalidade que a gente falou ontem foi a tal da Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que é o PERSE, prazo 26/11 de 2021. Essa modalidade ela é exclusiva para débitos tributários junto à PGFN, o valor é ilimitado, então é qualquer valor, tá? Exclusivo, essa transação exclusiva para o setor de eventos, né? Então, só empresas do setor de eventos, hotelaria, espetáculos, cinema e um monte lá que a gente falou ontem, é que são beneficiários. Então, somente empresas do setor de eventos. Não precisa pagar valor de entrada, né? Não tem que pagar nenhuma entrada, e há descontos, mas são condicionados à capacidade do devedor, né? Aquela questão de ter havido perda de receita do ano de 2019 para 2020. Se o contribuinte comprovar que ele perdeu receita, que perdeu faturamento entre 2019 e 2020, haverá a concessão de descontos proporcionais. E o prazo de parcelamento ali vai até 145 prestações, né? Então a gente tem essas características que são bem definidas, né? As dívidas têm que ser na PGFN, tem que ser de setor de eventos, há possibilidade de conceder descontos, mas condicionado à capacidade econômica do contribuinte, e o prazo vai até 145 prestações, tá? A segunda modalidade, a gente tem o PLR de empregados, PLR diretores, né? Transação do contencioso tributário, PLR empregados e diretores. Prazo 31 de agosto de 2021, então aqui também tem um prazo definido. Quais são os débitos envolvidos? Débitos tributários junto à Receita Federal e ou PGFN. Então, abrange os dois órgãos. Valor é ilimitado. Ilimitado, então não tem limite de valor mínimo nem máximo, pode ser incluído qualquer valor. Exclusivo para a tese da contribuição previdenciária sobre PLR, né? Então, é somente para débitos que estejam em contencioso administrativo ou contencioso judicial ou inscrito em dívida ativa unicamente, já basta, né? A lei já considera que o contencioso a dívida ativa está no contencioso. Deixa eu só ver aqui que o meu sócio está me chamando. Tudo bem aí, Oswaldo? Tá, né? Mandou uma mensagem aqui, achei que tinha alguma coisa. Ah, tá, tudo bem. É que eu não coloquei meu fone. Desculpa aí, Oswaldo. Na próxima vez eu prometo não errar, tá bom? Oswaldo é meu chefe, ele que manda aqui nas lives. Então, são débitos exclusivos, né, de contencioso da contribuição previdenciária sobre PLR. Tem que pagar um valor de entrada, né? A lei estabelece uma entrada mínima para ser paga, um valor mínimo de entrada. Existem descontos de forma incondicionada, os descontos são concedidos para todos aqueles beneficiários, né? Não há necessidade de comprovar que houve redução de receita, houve redução de rendimento, nada disso, e o prazo de parcelamento vai até 60 prestações. Por quê? Né? Lembrando, sempre que se tratar de contribuição previdenciária, não existe a expectativa de se fazer uma transação que seja em quantidade de prestações maior que 60 prestações, tá? A terceira modalidade é a modalidade extraordinária, que de extraordinária não tem nada, né? Porque, muito pelo contrário, ela é uma modalidade desextraordinária. Por quê? Porque não concede nenhum desconto, né? Só vai dar o parcelamento. Então, débitos tributários junto à PGFN exclusivamente, né? Só débito inscrito em dívida ativa. O valor é ilimitado, né? Não tem limite de valor mínimo nem máximo. Quaisquer espécies de débitos tributários, né? Então, e abrange todos os débitos tributários, qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de inscrição em dívida ativa. Tem que pagar no valor de entrada, o valor reduzido aqui, nesse caso aqui da transação extraordinária, é aquela transação que você paga 1% do valor da dívida, como entrada, sem descontos, e o saldo também será sem descontos, e o parcelamento aqui vai até 145 prestações, se for o caso de microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa física, empreendedor individual, Santa Casa de Misericórdia, a instituição de ensino e outras sociedades, outras organizações sociais daquela lei lá, que agora nunca guardo o número dessa lei. Mas isso aí a gente vê aqui direitinho qual é o número da lei, tá?
A outra modalidade, a quarta, né, que a gente falou ontem, modalidade excepcional, o prazo aqui vai até 30 de setembro também, né, 30 de setembro, então a extraordinária é até 30 de setembro, a excepcional é até 30 de setembro, a do PLR, que eu falei agora há pouco, é 31 de agosto, e a do PERSE, que é a dos eventos, a retomada do setor de eventos, é 26/11, tá? Então, voltando para excepcional. Excepcional, débitos tributários junto à PGFN, então, exclusivamente débitos inscritos em dívida ativa, débitos tributários inscritos em dívida ativa. O valor até 150 milhões de reais, então, débitos até 150 milhões de reais podem ser incluídos nessa modalidade excepcional. E se for maior que 150 milhões de reais, aí vai para transação individual. Aí o contribuinte tem que ir lá apresentar o projeto de recuperação dele, comprovar a capacidade econômica dele que não é adequada para pagar o débito integral, tudo aquilo que a gente vai precisar marcar um encontro só para falar de transação individual também, porque é importante, é muita coisa, só que não caberia no espaço limitado aqui, senão a gente ficaria o dia inteiro falando, tá? Quaisquer espécies de débitos podem ser parcelados, tem que pagar o valor de entrada é reduzido, né? É uma parcela reduzida de entrada. A concessão de descontos, né? Podem ser concedidos descontos, mas condicionados à capacidade econômica do devedor. Mesma coisa do PERSE, né? O primeiro que a gente falou, tem que comprovar que houve redução de faturamento, redução de receita bruta entre o ano 2019 e 2020, para que haja a possibilidade desse contribuinte ingressar nessa modalidade de parcelamento, tá? Pode ser que ele não tenha tido redução de faturamento, só que o cara está quebrado, né? Só que o cara está quebrado. Não teve faturamento em 2019 nem em 2020, então não vai ter benefício, porque não teve redução de faturamento. Então, assim, já me parece que é uma forma de discriminação aí indevida, né? Porque você está discriminando, às vezes, até aquele contribuinte que está em situação até pior que o outro, né? Porque, às vezes, alguém teve faturamento em 2019 e o faturamento foi reduzido para 2020. E o cara que não teve faturamento nenhum, né? Ou o cara que não teve redução do faturamento, quer dizer, o cara não está em situação de crise, só porque a receita bruta dele foi mantida. Não estamos falando de lucro aqui, não é lucro. Não é lucro, é receita. É receita. Né? A receita da empresa pode ter aumentado, mas não significa que o cara teve lucro, pô. Né? Agora, quem inventou isso? Né? Quem inventou essa categoria de transação excepcional? Será que não pensou nisso ou eu que estou falando bobagem aqui? Né? Porque eu posso ter tido aumento da minha receita, mas o meu lucro pode ter diminuído. Né? Só que o formulário da receita pede para ser preenchido é exatamente o valor da receita, não é o valor do lucro, não é quanto você teve de lucro, é quanto você teve de receita. Isso não significa nada. Né? Então, os descontos são condicionados e o prazo de parcelamento é até 84, 145 prestações, dependendo da categoria da empresa, né? Se é microempresa, empresa de pequeno porte e tal. A outra modalidade, a quinta modalidade, é excepcional para débitos rurais e fundiários. Aí é a modalidade que não é de débitos tributários, né? É crédito rural. Prazo também vai até 30 de setembro e o valor é ilimitado, exclusivo para crédito rural não tributário. Tem que pagar um valor de entrada, valor reduzido. Existem descontos, mas, novamente, condicionado à capacidade econômica do devedor, né? Então, ele tem que comprovar que teve perda de receita. Então, é mais né? É mais uma modalidade de transação que ela, apesar de ser muito interessante, ela demanda a necessidade da comprovação de uma situação que, do meu ponto de vista, não comprova nada, né? Você não tem como dizer que um contribuinte não teve um prejuízo na sua situação econômica única e exclusivamente porque a receita dele não caiu, né? A sexta modalidade, dívida ativa de pequeno valor, prazo também 30/9/2021, então, débitos tributários exclusivamente junto à PGFN, assim como foi a anterior, valor limitado a 60 salários mínimos, né? E que ele esteja inscrito em dívida ativa há mais de um ano, então tem que ser um débito que, somando juros, multa, encargo legal, né? Principal, juros, multa, encargo legal, somando esses 4 elementos, não atinja o máximo de 60 salários mínimos. E que esteja inscrito em dívida ativa há mais de um ano, tá?
É uma transação exclusiva para pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte. Então, empresas que não são micro ou EPP estão fora dessa negociação de dívida de pequeno valor, apesar de que existem inúmeras empresas que não são ME e EPP e que, porventura, têm débito até 60 salário mínimo, né? Só que fica de fora. Tem que pagar um valor de entrada reduzido, há descontos de forma incondicionada, então, nesse caso aqui, como é pequeno valor, a lei estabelece que não há necessidade de condicionar a existência de perda de capacidade econômica ou não, basta que a dívida seja de pequeno valor, até 60 salários mínimos, e o prazo de parcelamento é até 60 prestações, tá? 60 prestações é o máximo de parcelamento. E a sétima modalidade é aquela modalidade que é exclusiva da Receita Federal, evidentemente, porque é uma transação para processos tributários administrativos, é o contencioso administrativo, são débitos que estão em discussão perante a Receita Federal, ainda não foram para a dívida ativa. Esse aqui é o prazo que é o prazo de adesão que é mais longo não, é o que está mais longe, né? É aquele que vai até 30 de novembro, por enquanto, caso não haja prorrogação, né? Eu não tenho dúvida de que haverá prorrogação nesses prazos, né? Se bem que a gente também aqui, né, na nossa conversa, eu gostaria até da opinião de vocês, eu vou até colocar um poolzinho aí, um pool, tá? Não é pool, é um poolzinho, é uma pesquisa, né, que tem lá no Telegram e dá para fazer, acho que aqui também, em algum site da internet. Qual a conclusão que vocês tiram em relação a se as transações são positivas ou não? Porque, assim, o prazo está esgotando, né, e a gente tem que informar para o nosso cliente, né? Eu tenho inúmeros clientes, Marcelo, e a transação? Marcelo, e o refis? Marcelo, vamos fazer alguma coisa com o meu débito? Quer dizer, a gente precisa resolver, precisa dar uma solução para o contribuinte, mas será que as transações são efetivamente a solução? Né? Ou é letra morta? Né? Porque, assim, quem criou a transação tributária e todos os procuradores da Fazenda, nas lives que eu assisti, houve lives que foram... que foram transmitidas pelo YouTube com vários procuradores, todos eles elogiando a iniciativa, e foi uma rasgação de seda, e todo mundo elogiando, a transação tributária, olha, chegou, que coisa bacana, e a tendência é que agora se resolva todos os litígios da Fazenda. Pô, eu assisti aquilo com um pé atrás, eu falei assim, cara, eu queria participar desse negócio para fazer umas perguntas, né? Você mandava as perguntas lá, eles respondiam, e muitas perguntas que eu fiz, eles prontamente responderam algumas dúvidas que eu tirei, até numa questão em especial, né? A que a gente não falou aqui, eu não coloquei na pauta, sobre as hipóteses de rompimento dos acordos de transação. E era uma coisa que eu tinha uma dúvida muito grande, né? Existe uma regra que fala o seguinte, lá na lei das transações: caso haja a inadimplência de 3 ou mais parcelas, haverá o rompimento do acordo. Porém, essa 3 ou mais parcelas não se aplica quando você ainda está na fase inicial. Tá? Anotem isso aí que é importante. Eu tirei uma dúvida com o procurador e eu tenho situação de cliente assim. São clientes que já aderiram à transação, estão pagando as parcelas iniciais e tem a tal regra que não pode deixar de pagar 3 ou mais. Só que essa regra de não poder deixar de pagar 3 ou mais se aplica a partir do momento em que for concluído o pagamento da prestação inicial, que às vezes é dividida em 12 vezes, por exemplo. Então, um dos parcelamentos aí, a prestação inicial, ela é dividida em 12. Se você pagar a parcela 1 das 12, né, que são referentes àquela prestação inicial, você pagou a primeira parcela, você já está dentro do parcelamento, ok, já está dentro do acordo. E nesse caso, dessas primeiras parcelas, você até pode deixar de pagar mais que 3. Pode ficar em aberto até 11, por exemplo. Só que lá no dia da 12ª parcela, você tem que pagar todas elas. Você não pode deixar uma em aberto, né? E essa é uma outra característica que tem que ser muito bem observada, porque já aconteceu também de cliente meu, tá? E aí não foi uma questão de eu não ter orientado, é que houve
um ruído na comunicação e meu cliente acabou ficando de fora de um programa de parcelamento. A bem da verdade, o cara nem tinha dinheiro para pagar, mas o fato é que ele acabou perdendo o parcelamento. Por quê? Porque ele deixou uma única parcela em aberto, dentre aquelas, acho que na época eram 3 ou 4 que tinham que pagar, ou 5, não me lembro. E ele pagou 4. Aí virou o mês, virou o ano, ele tinha que ter pago as 5, não pagou, foi excluído. Então, assim, quando a gente está na parcela inicial, né, que é dividida às vezes até em 12 vezes, você até pode deixar de pagar mais de 3 parcelas. Porém, quando chegar na parcela 12/12, você tem que pagar todas. Você não pode deixar nenhuma em aberto, por quê? Porque senão você vai ser excluído. Porque a condição para que o contribuinte seja mantido no acordo é que ele pague a prestação inicial, ainda que ela seja dividida em 12 vezes, né? Então, ele tem que pagar as 12. Chegou no 13º mês, tem uma só em aberto, já era, tá? Então, fiquem atentos a isso. Se vocês estiverem aí atendendo algum cliente, nessa questão de que não pode deixar mais de 3 em aberto, até pode, tá? Nesse período inicial pode, mas chegou na última parcela da primeira prestação, tem que pagar tudo, tá bom? É um planejamento também, né? Às vezes o contribuinte, o cliente não está em condições de pagar aquela prestação integral, ele pode acabar procrastinando, tá? Então, essa última modalidade é a processos tributários administrativos de pequeno valor, junto à Receita Federal, valor até 60 salários mínimos em contencioso administrativo, com multa de ofício vencida até 28 de junho, tá? Multa de ofício vencida até 28 de junho. Exclusivo para pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte. Tem que pagar valor de entrada reduzido, há descontos de forma incondicionada, inclusive sobre o valor da entrada. Então, nesse caso aqui, vejam, o desconto é integral, ele vai incidir sobre toda a dívida. Então, aqui tem a hipótese de desconto de 50%. Vai incidir 50% de desconto sobre toda a dívida, inclusive sobre aquela etapa inicial. E o prazo de parcelamento vai até 60 prestações, tá? Então, essas foram as 7 modalidades de transação que a gente falou.